Que a gente já viu sobre o capitalismo e o comunismo, a gente vai ver sobre o socialismo. Para definir o socialismo em uma frase seria o processo de transição entre o capitalismo e o comunismo. Basicamente, como o comunismo segue os 3 princípios básicos de ausência de Estado, fim de classes sociais e fim de propriedades privadas dos meios de produção, se não tiver essas 3 coisas, não é uma sociedade comunista. E aí o socialismo vem para colocar um desses princípios, que no caso é o fim das propriedades privadas dos meios de produção. Então, ele deixa de ser uma sociedade capitalista que preza uma das principais coisas sendo a propriedade privada dos meios de produção, mas também não é uma sociedade comunista por só ter um dos princípios. Ele fica meio em cima do muro ali, só para colocar entre esses dois. Uma outra coisa que a gente tem que destacar é que nunca existiu nenhuma sociedade comunista. E por que é importante falar disso? Porque tem gente que fala que já existiram sim e ainda existem países comunistas, mas não, existem países e já existiram socialistas. Ou seja, um dos pontos que também tem é que algumas sociedades socialistas que a gente tem hoje em dia, como Cuba e China, são socialistas e não comunistas, porque elas só cumprem com o princípio de fim das propriedades privadas dos meios de produção. Tanto que o socialismo chama socialismo porque a gente pega os meios de produção e socializa eles. Meio óbvio. Outra coisa que o socialismo preza é equidade. Vou explicar. Não sei se a palavra mais correta que teria para definir seria equidade, mas vamos lá. O socialismo preza para que todo mundo consiga ter uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, alimento de qualidade, baseado nas necessidades de cada um e no esforço de cada um. Então, o socialismo fornece trabalho para cada um, para que as pessoas consigam sim a sua educação de qualidade para sua família, a saúde de qualidade, os alimentos de qualidade. O socialismo consegue proporcionar isso. Um dos pontos também é que no socialismo, como eu disse, vai continuar tendo Estado e vai continuar tendo classes sociais. Mas o Estado, por exemplo, ele vai servir não para fazer o que ele faz no capitalismo, que é, no caso, separar as classes sociais. O Estado vai servir para servir a população, para ajudar a população. Ou seja, as partes para atender às necessidades da população, sendo ele, por exemplo, fornecer emprego para todo mundo, ou seja, administrar as propriedades que agora não são mais privadas dos meios de produção, o Estado pode ficar com essa função para administrar. E também vai ter a sua função também de ajudar a população baseado nas suas necessidades. Como eu falei, o socialismo preza ali por uma equidade, ou seja, ele vai auxiliar na hora de, por exemplo, a sociedade precisa, por exemplo, de escolas de qualidade ou de essas coisas básicas aí, o Estado auxilia a conseguir a administrar como funciona, a arrumar para as pessoas. É a função do Estado mesmo, que era para ser no capitalismo, mas ele não serve para isso. Então, basicamente, o socialismo prega pelo fim da propriedade privada dos meios de produção e preza para que a sociedade consiga ter uma vida de qualidade. Mas, por exemplo, se você conseguiu trabalhar muito sem explorar ninguém com os meios de produção, se você conseguiu trabalhar bastante para ter, por exemplo, o seu carro, sua casa, as suas coisas, não tem por que o socialismo ir contra o que você tem. Ele simplesmente vai contra os meios de produção privados e contra essa sociedade em que as pessoas não têm uma vida de conforto mesmo se esforçando. Logicamente, eu estou usando uns termos um pouco mais simples ou uma simplificação do que realmente é a ideia, só para ficar mais fácil de entender, porque esse vídeo aqui vai ser bem resumidinho mesmo. É só para ter uma noção mais básica do que é, então logicamente não vai ser exatamente esses termos que deveriam ser usados, mas estou fazendo de um jeito mais simples. O vídeo do socialismo vai ser dos mais curtinhos, se não o mais curtinho que a gente vai ter, porque a minha proposta é fazer uma coisa mais resumidinha mesmo, só para ter uma noção bem básica do que é. Então, de novo, eu falo aqui, se você quer ter uma noção mais aprofundada, você tem que procurar alguns livros sobre, porque o que eu tô fazendo aqui é só para ter uma noção bem basicona mesmo do que é cada uma dessas vertentes políticas, né, sendo capitalismo, socialismo, comunismo. Então, vai ser esse o vídeo mesmo, bem explicadinho, resumidinho, só para ter uma noção.
Se tu gostar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho que a gente vai ter mais vídeos sobre política e história aqui, muito massa. Valeu!